Bom dia, ótima segunda-feira para você que está ao vivo aqui no Instagram para a nossa entrevista, para a nossa conversa, né? Porque isso é uma conversa, isso não é uma entrevista, né? Eu não sou entrevistadora. Vamos ter uma conversa hoje com a Verônica. Eu conheci a Verônica, gente, tem muito tempo, mais tempo que eu conheço ela do que eu conheço meu marido. Nós trabalhamos juntas no meu último emprego CLT. Ela entrou lá quando eu já tinha algum tempo na casa, né? Algum tempo na empresa. E trabalhamos juntas, fizemos bastante coisas na empresa. Não sei se foi lá que ela descobriu a paixão dela por nutrição, mas foi depois que ela saiu da empresa que ela foi realmente estudar e foi a fundo, e hoje aí ela trabalha só com isso, né? Teve essa transição de carreira aí do processamento de dados, eu lembrei, para nutrição. Eu trabalhava numa distribuidora, né, de suplementos. Ainda consumo alguns produtos deles hoje, confesso. Quando você conhece uma coisa boa, né, você quer ficar com isso para sempre. Então, eu ainda tenho alguns contatos com esse antigo empregador. E aí foi a nossa história. Vezinha, pede para entrar, por favor, aqui para a gente poder conversar. Justamente por trabalhar CLT, trabalhávamos juntas, era muito desgastante o trabalho, a locomoção, né? Eu morava em outra cidade, ela morava em São Paulo, para a locomoção foi o problema. E a locomoção foi o que me fez sair do trabalho e depois que eu casei, me fez trabalhar por conta. E a Verônica está aqui para contar a história dela agora, né? Você Você tá me consegue? vendo? Eu tô te vendo. Tá meio Não. escura a imagem, é porque eu estou do lado de uma porta de vidro aqui. Então, a claridade das 11 até as 3 da tarde, ela vem todinha em mim, assim, ó. Nossa, não, é porque eu Uhum. não estou me vendo, mas bom, se você tá me vendo, E tá eu tudo tô te vendo. tranquilo, tá? Aqui as conversas estão subindo bem em cima de você. Na hora que for pro YouTube, as conversas não aparecem. Quem Tá. entra e quem fala não aparece. Aí fica mais bonitinho. Aí lá dou uma ajeitadinha na imagem. Ah, não, sem problema. É porque, como eu não tô me vendo, eu não vou ver se os gatos estão fazendo atrapalhada aqui atrás de mim. Né? Ah, Porque mas a gente atende em casa, os meus pacientes já sabem que eu tenho estágio de gatos. Então, às vezes eles pulam aqui, tanto é que eu fechei um ali, ó, pra, né, não ter tantos incômodos na live. Se por um acaso ouvir latidos, é o meu cachorro aqui no meu portão, deixa eu ver. Não, já saiu do portão, já tá um pouquinho mais pra lá, atrás do sol, coitado. Não tem sol desde ontem, né? É, são as É só. alegrias de trabalhar em casa, né? A gente tá perto das coisas que a gente ama, enfim, de tudo. Sim, e não ter que sair nesse frio, nessa mudança de tempo assim, brusca, né? De Sim, sábado, aquele sol. Imagina, sábado eu tava de liganete dentro de casa. Eu tava é. fresquíssima. Aí domingo eu já estava de calça de moletom, de blusa, quase colocando um cachecol. Nossa, eu bem me lembro que você é bem friorenta, né? E quanto mais emagrece, mais frio tem. Sente, sente porque você vai perdendo, né, parte da proteção térmica, porque a gordura corporal ela não deixa de ser uma proteção térmica do nosso corpo, né? Sim, então, mas mesmo eu com. Quando eu estava acima do peso, a minha temperatura era 33 graus. Nossa, Então, assim, meu metabolismo é muito lento. E nisso, né, gera frio. Então, agora sim, não. sim. Quanto mais aeróbico eu faço, mais a temperatura também tende a subir, porque o metabolismo fica mais acelerado. Aí eu sinto menos frio. Ai, que bom. Então você tem que Técnicas. se mexer bem agora. Técnicas de autoconhecimento. Achei canais no É, YouTube, ligo a televisão aqui na sala, arrasto um pouquinho o sofá para ter um espaço, ou dou uma mexidinha na TV para ficar o espaço maior. E que eu tenho aqui na sala, acho que 1 metro por 2 livre, que é o tamanho de seria um tapete, é que eu não gosto de tapete. Então seria o espaço do tapete e aí é onde eu tenho para fazer atividade física. a gente E tem que usar o que pronto. tem, né? Você Usei, estava usei. falando de como a gente se conheceu, né? E você Sim, acertou, né? Naquela época, quando a gente trabalhava no CLT juntos,
assim, eu já tinha uma ideia do que era nutrição, mas nunca foi o meu sonho ser nutricionista, até que eu conheci o mundo da nutrição por trás dos bastidores. Aí, quando a gente trabalhava lá, eu falei, bom, é isso que eu quero fazer, né? E todas as vezes que eu começava a estudar um pouco sobre algum dos produtos que a gente comercializava, eu tinha mais e mais vontade de aprender mais sobre aquilo, de saber de que alimento a gente podia tirar aquilo, Uhum. como a gente podia ajudar a melhorar a saúde das pessoas, a nossa própria saúde, fazendo uso dessas coisas. Então foi nessa época que eu comecei a trilhar esse meu caminho, esse desejo de ser nutricionista, né? Claro que pela questão de sempre ter tido questões com a balança, eu já tinha um pezinho ali na vontade de estudar mais a fundo isso, mas nunca havia pensado em usar isso como profissão, né? E aí, de fato, isso agregou e deu o start que precisava para que isso acontecesse, né? Você marcou da gente conversar para falar sobre essa coisa de trabalhar em casa, né? Porque É, é o toda essa mote da Deu um Nó. transição aí, toda essa transição que fez aí, então trabalhava no CLT, aí depois foi fazer a faculdade de nutrição, Legal. foi trabalhar de outras coisas, né, que você teve que se sustentar enquanto não era nutricionista. Sim, sim. Na O que realidade, quando eu saí do trabalho que a gente se conheceu, que eu fui fazer faculdade, eu acabei entrando em uma outra empresa que fazia a mesma coisa, né? Então, eu meio que eu era assistente administrativo na época, mas eu já estava no mundo da nutrição. E aí, quando eu me formei na faculdade, eu continuei nessa empresa como nutricionista, né, nutricionista do SAC, né, do atendimento ao cliente do lugar, dando orientações, ajudando os prescritores a fazerem as melhores opções para os clientes. E fiquei lá por uns 2 anos. Até que um belo dia, né, eu não achei que era justo eu continuar oferecendo somente as minhas horas, né? Eu sentia que eu não oferecia o meu serviço, eu oferecia as minhas horas. Eu tinha a obrigação de estar às 8 e sair às 18, tendo muito trabalho ou não. E isso me incomodava, porque como tinha começado a fazer pós-graduação, tinha outras coisas para fazer também, o tempo que eu estava lá ociosa, né, quando não tinha muito trabalho, me deixava irritadíssima, porque eu falava assim, gente, se eu tivesse em casa, eu estava fazendo isso, aquilo, outro, a minha vida estava andando, né? E, no entanto, eu estou sentada aqui cumprindo horas só, aí, né? o que eu Porque falo que o eu sempre. trabalhar, quando a gente empreende, trabalha em casa, é justamente isso. Porque às vezes fala assim, mas você trabalha 4, 5 horas por dia, só que a gente trabalha 4, 5 horas por dia e faz o dobro do que fazia no CLT forçado, porque fazia no horário que a empresa mandava, não é o seu horário produtivo, não era o seu melhor. É. Não, e nem isso, né? Porque tudo bem que a gente fica 8 horas dentro de uma empresa, mas não é sempre que você tem o que fazer de fato por essas 8 horas. Uhum. Quando você está trabalhando para você, que você tem ideia do que precisa acontecer para o teu negócio, você sempre tem o que fazer. Mas quando Sim, você está como funcionário, às vezes você não pode fazer outras coisas. Você tem que ficar disponível para ter aquela determinada ação. Eu ainda era mais proativa, assim, e ainda fiz algumas coisas. Eu inventei um monte de coisas lá, né? No meu tempo livre eu ia fazendo material para ensinar sobre os produtos. Eu nunca entendi direito esse negócio de designer, essas coisas, mas eu me metia a besta, tentava fazer blog para a empresa, essas coisas para, né, para divulgar, porque eu não aguentava aquela coisa de ficar com a minha mente parada, né? E eu aí também até não que um belo gosto. dia, eu dei esse start, falei assim, não, gente, isso não é mais pra mim. Eu ia todo dia pra lá, assim, chorando. O pessoal era muito legal, eu também tenho contato com eles até hoje, mas não tava mais cabendo na minha vida aquela situação, né? Eu lembro que eu chegava lá de manhã, gente, pelo amor de Deus, todo dia de mau humor. Não, mas você não é uma pessoa da manhã. Não Nunca sou, foi. mas você sabe que eu Mas nunca, não nunca para fui. Eu sair de funciono. casa e pegar trânsito, né? Não mesmo. Nunca fui, confesso. Mas eu vou te falar uma coisa, que hoje eu me surpreendo, que às vezes eu marco o cliente, por exemplo, sábado de manhã, e eu já falei até pro meu marido isso. Eu falei assim, gente, quem ia imaginar que eu ia sair de casa feliz no sábado de manhã para trabalhar?
Pois é. né? Não é muito comum eu lá no consultório atender aos sábados, mas às vezes eu marco sempre uma vez por mês, então às vezes acontece isso. E eu achei, quando esse negócio da pandemia começou, né, eu sempre já estive mais presente na internet por conta daquele pontapézinho inicial que eu tinha dado na empresa, né? Então, eu migrei, fiz um Instagram particular e aí transformei ele no profissional, daí junto a isso fiz página do Facebook, fui fazendo alguns cursos para aprender mais ou menos como era isso, porque para você trabalhar por conta, você também precisa saber se divulgar, se vender, Sim. Nem que a né? gente não seja especialista, mas para você Isso. poder pagar alguém para fazer, você precisa saber qual é o trabalho para saber se vale a Sim, pena ou não pagar. sim, sim. Tem coisas que a gente obviamente vai precisar uma hora delegar, né? Mas é interessante, é importante aprender de tudo. E quando começou a pandemia, né, nós nutricionistas, pelo menos as pessoas com quem eu tenho contato, a gente ficou muito preocupado, né? Porque se a pessoa só tinha como renda, como fonte de trabalho, os atendimentos em consultório, caramba, e agora? O que a gente vai fazer, né? Felizmente eu também já tinha um projeto, né? Já tenho um projeto que caminha É. comigo há muito tempo e agora eu peguei firme nele desde dezembro, que é um grupo online de emagrecimento para mulheres. Então, felizmente eu já tinha isso como, digamos assim, carta da manga para conseguir continuar trabalhando mesmo nessa situação. Mas aí também veio o CRN e liberou as consultas, os atendimentos online, o que foi uma bênção, né? Que a gente está podendo atender em casa. Então o trabalho está mais que duplicado agora, porque além de eu ter pegado mais firme com os grupos, também tem os atendimentos acontecendo. É. A gente Né? fala assim, tem males que vêm para dar um empurrãozinho, né, na nossa vida. Então, tem uns males aí que eles vêm para dar aquele empurrão. Você já trabalhava em casa para fazer o seu planejamento, estudar e ia para a clínica alguns dias. Como foi essa transição aí para ficar você, o marido e os gatos no apartamento, todo mundo o dia inteiro? O Renato tá ficando em casa também ou ele sai para trabalhar? Tá em casa também. Mas aí é assim, né? O meu escritório é aqui no quarto dos gatos. E o dele é lá na sala, né? Então, se tá ouvindo uma coisa muito alta que tá incomodando o outro, a gente põe os fones. E é super tranquilo, né? E o legal, o que eu costumo falar é o seguinte, né? O legal de você trabalhar em casa é que você faz as coisas, quando você termina, entre um cliente e outro, você vai na cozinha, sei lá, bota a roupa para lavar, e volta e faz, né? Não gosto muito de misturar essas coisas, eu prefiro ter blocos de horários específicos para Uhum. fazer. Mas às vezes você esqueceu de fazer isso por algum motivo, ó, eu tô aqui mesmo com um caderninho cheio de coisinhas para fazer hoje, né? E aí eu tô aqui, ó, Érica, porque o meu dia hoje começou tarde, começou às 10. O meu dia geral, assim, o meu dia começa cedo para mim. Eu começo Aham. a trabalhar, eu viro a chavinha para trabalhar. Depois das 9h30, 10 horas, eu separei o meu cérebro para ir virando a chave. Então, assim, Aham. eu acordo entre 5h30 e 7 horas, depende do dia, né? Então, eu levanto, aí eu vou. Não tem uma ordem, depende do que eu comi, do como eu dormi. Então, eu começo às vezes lendo, às vezes eu já começo fazendo um aeróbico, que é para o cérebro acordar, às vezes eu já começo o dia lavando roupa, lavando louça. Então, depende, mas tem aquela rotina de que esse bloco da manhã, esse bloco é para fazer antes de trabalhar. Aí eu Sim. começo, mas eu tento virar essa minha chavinha depois das 9h30, 10 horas, que é uma hora que eu sei que eu já estou bem, os clientes estão todo mundo acordado. Eles já começaram também as atividades deles, né? Algumas pessoas também já estão acordadas, que eu tenho que conversar. Então eu prefiro fazer esses blocos. Mas para o cérebro, que como assim, você atende vários pacientes. Entre um paciente e o outro tem uma diferença, né? São seres humanos diferentes. Então, para virar chavinha, é legal fazer uma coisa diferente. Então, eu É. gosto de atendo um cliente, tá? Fiz ali o trabalho de 1 hora, 2 horas para aquele cliente. Acabei, levanto meu escritóriozinho, né? Fiz aqui na sala. Aí eu vou lá, vou para a máquina de lavar, vou ver se tem roupa para tirar, se tem roupa para lavar, se tem louça na pia, se tem que descongelar alguma coisa de mistura. Vou ver se o banheiro tá realmente tudo em ordem, ou vou brincar com o cachorro, tomar um sol. Eu Faz me, uma me chamada de vídeo com a permito. mãe.
Não, minha mãe não tem internet, não tem Ai, WhatsApp. Eu tenho que ligar no entendi. telefone eu tenho que mandar mensagem para minha irmã para saber se ela tá livre para poder fazer chamada de vídeo com meus pais. Ligar eu consigo, mas vídeo é só no telefone dela. Entendi. Eles não É, gostam o, de tecnologia. mas eles vão ter né, uma hora ou outra eles vão ter que ceder, né? Porque tá todo mundo, e agora as pessoas, inclusive, quando elas me procuram, elas perguntam, não, eu quero saber da consulta online. Eu não penso em voltar a atender presencial esse mês, penso em voltar talvez em setembro, né? Se Quando tiver tiver tudo a liberado. vacina, para não Não, usar se, mais a máscara. Para não usar mais a máscara, gente. O meu problema, assim, primeiro que eu me adaptei muito bem com o atendimento em casa. Eu tô muito mais produtiva aqui. Eu acho que é porque eu tenho tudo que eu preciso. Então, assim, Uhum. se eu tenho uma ideia para falar uma coisa para um cliente, para um paciente, meus livros estão aqui, toda a minha inspiração está aqui pertinho de mim. Então, eu consigo. Eu já bolei vários materiais para mostrar em consulta. Então, eu acabo usando esses aplicativos que a gente consegue compartilhar a tela. Né? Então, mostra a consulta, mostra o material para o paciente. Isso às vezes acaba virando um e-book, alguma coisa assim que você produz e manda para a pessoa também, porque a experiência sozinha, né? Porque ela está online, você não está lá cara a cara com ela. Tem que ser uma experiência que faça com que ela pegue aquele processo e leve ele até o fim, né? Então, assim, poxa, a Verônica falou que é legal eu preparar as coisas sempre no vapor. Então eu lembro que ela fez aquela apresentação para mim explicando o porquê disso, essas coisinhas assim, eu acho muito legais. E às vezes no consultório, eu não sei porquê, a gente não consegue fazer isso dessa forma. É como se presencialmente tivesse muito mais distração. É, você tá na tela, é como se assim, eu tô focando só em você, eu não tô olhando pro que tá acontecendo aqui. É. Né? Presencialmente não, você olha um esmalte, você, sei lá, você viaja. O campo de visão acaba ficando maior, né? Fica Porque você olha a maior. pessoa como um todo, aí você vai observar, né? Quando eu tive problema de intoxicação por metal pesado, a primeira coisa que a nutricionista viu, eu nem sabia que ela era nutricionista. Primeiro, eu passei nela como psicóloga. Foi as manchas brancas da minha unha. Como eu não gosto de fazer a unha, como eu não gosto de me arrumar, é natural meu, eu me sinto confortável de calça jeans, camiseta, tênis ou de meia, pantufa. Eu me sinto muito bem para trabalhar, para qualquer coisa. Outro dia eu fui para o Sesc tomar sopa com meu marido, quando podia, de calça de moletom. Minha irmã, como que você sai de casa assim? Eu falei, eu amo. E De ele também não moletom. liga. E a primeira coisa que ela observou na consulta foram as pintinhas brancas. Ela falou, isso tem cara de intoxicação por metal pesado. Sim. Então, hoje, quando a gente faz a anamnese, ela fala: o que, que você observa de diferente no seu corpo? A unha está caindo, está quebrando? Isso é uma consulta presencial, isso é experiência também da pessoa, né? Então, Sim, mesmo pela sim. câmera, tá, não conheço o paciente. Você pode me mostrar como estão suas unhas? Aí vai lá e É, mostra. Você é, tem que pedir, porque revela é. muita coisa da saúde da pessoa também. Sim. As pessoas ficam muito apegadas principalmente à bioimpedância, né? A avaliação corporal. Fala assim, gente, mas isso daí é consequência de todas as ações que você vai tomar. Né? Então, assim, se você ficar focando só no número, você não vai lembrar de focar todo o resto que você precisa. Por isso que o tratamento online tem dado tão certo para tantas pessoas, né? Porque as pessoas estão aprendendo à força a se livrarem da escravidão dos números da balança. Quem tem balança em casa, ok, se pesa, mas e se a pessoa não tem e está presa em casa, como que ela faz? Aí a gente ensina, poxa, começa a usar suas roupas, né? Veste uma roupa, tira foto de frente, de lado, de costas. Daqui a 30 dias você tira foto com essa mesma roupa, não lava a roupa, deixa ela lá, para não ter perigo dela encolher, né? Deixa É. ela guardadinha pelos próximos 30 dias para você fazer de novo essa avaliação. Então a gente está aprendendo a se virar com as ferramentas que tem e vendo que algumas coisas que a gente dava muita importância antes não tem importância. E a fita métrica também ajuda bastante, né? Também. É que tem um povo que não tem muita destreza, né, de usar a fita. Mas assim, se você mediu, tá? Era a cintura. Aí você mediu no abdômen. No outro mês você mediu achando que era no abdômen, se diminuiu, alguma coisa diminuiu. Tá bom, né? Diminuiu. Diminuiu, entendeu? Se aumentou, opa, por que que aumentou aqui? Né? Então, os telefones hoje, a maioria, eles têm, tem cronômetro na selfie. Então, vai Sim. lá, acha uma posição bonitinha e vai com a fita
e tira foto. Olha, Nutri, tô medindo certo, é aqui mesmo essa medida que você É, falou, né? é. A gente tem muito E eu vou te recurso, é falar, só usar a criatividade. sim, claro. Essa minha experiência anterior com a informática também tem ajudado muito, porque eu também tenho sido TI dos meus pacientes, né? A pessoa não Sim, sabe como achar o recurso no celular, eu gravo a tela do meu e falo, olha, veja se você é. acha assim. Não sabe abrir, você ensina. Então é legal a pessoa que está trabalhando em casa conhecer mesmo todas as ferramentas que ela tem para ajudar o cliente dela, né? Porque às vezes a pessoa não acata o atendimento online porque ela simplesmente não sabe como aquilo vai funcionar para ela. E se você ensina ferramentas e mostra todas as vantagens, eu acho que é muito bacana, né? Sim, e eu falo assim, trabalhar em casa fez, né, para mim também, me mexer e descobrir outras ferramentas de trabalho, Sim, sim. né? Então, assim, descobrir outros jeitos de divulgar, outros jeitos de conversar. Eu nunca fui de atender presencialmente, uma porque eu já moro longe da civilização, né? Então, assim, o transporte, sempre andei de transporte público. Estava pensando ontem que o dinheiro que eu gastei na minha habilitação eu poderia ter investido no meu jardim, mas tudo bem. Já tirei a habilitação, deixa ela lá guardada É, agora, né? Se precisar renovar até o ano que vem eu resolvo se eu renovo ou não. Mas assim, é muito desgastante. Então toda vez que eu tinha que ir para cliente, eu marcava médico. Então você tinha que ter algum... é outra coisa, né? Então às vezes precisava fazer alguma coisa presencial. Então eu já marcava médico, do médico eu ia direto para o aí você, cliente, que aí não, aí você, é, né? Porque assim, se você vai primeiro para o cliente, você fica assim, ai meu Deus, vou atrasando a consulta. Não, eu ia para a consulta, que geral não atrasava, a consulta de convênio geralmente atende no horário, né? Ou quando eu vou passar com a minha psicóloga, com a minha nutricionista, eu já marcava com o cliente 2 horas depois, porque é uma consulta personalizada, então acaba atrasando um pouco, dependendo do paciente. E aí eu ia para o cliente. Mas assim, eu tirava o dia, não fazia mais nada sim. naquele dia. Era o dia que eu tirava para ler também. Pegava livro, então no transporte eu lia, às vezes dormia no ônibus na volta, né? Ou marcava algum canto para encontrar o marido e voltar para casa de carona. Sim. Mas assim, eu tive que aprender a ler em casa, porque eu só Tá lia no vendo? transporte. Todas, todas essas coisas a gente vai aprendendo quando precisa, né? Eu digo para você que eu espero que essa coisa de trabalhar em casa tenha vindo para ficar, né? Porque é legal não só para a gente, mas também é legal para a cidade como um todo, porque você Sim, diminui trânsito, você diminui poluição, as pessoas ficam mais tranquilas, né? Porque assim, você não está estressado. Imagina uma pessoa que tem que entrar no trabalho às 8 da manhã, sai de casa às 5 da manhã e chega lá atrasado ainda. Então, assim, a pessoa já fica o dia inteiro brava com a outra, né? Isso é ruim para a saúde dela, é ruim para a produtividade dela. e não emagrece, né? E aí não Estresse emagrece, engorda. não emagrece. Estresse É, oxida, né? Traz com que fique sim, velho, com que a pessoa possa ter um câncer ou uma doença autoimune, porque ela está com o corpo ácido. Então, ela vai gerar, ela mesma vai criar uma doença que ela não sabe que ela está vai criando por criar, conta do estresse. do estresse. Acaba, inclusive, colaborando com o aumento de gordura abdominal, que o pessoal tanto acha ruim, né? Pô, já tô com uma barriguinha aqui, às vezes não sabe porque está estressado, a pessoa nem come tanto assim. Mas o estresse acaba também colaborando com todo esse cenário, né? Grupos que eu tenho feito, está me ouvindo? Agora sim, ele tá dando umas travadinhas, mas faz parte da Tá, internet. tá. Nos grupos que eu tenho feito, eu tenho observado muito isso. As pessoas, quando ficam muito estressadas, às vezes acabam comprometendo o resultado de uma semana. Então, quando volta, né? Não, vamos fazer algum trabalho. Aí coloca um desafio mais meditativo, uma coisa para dar mais uma Uhum. acalmada, né? Aí você percebe que as pessoas costumam ter mais resultados. Nesse grupo de emagrecimento, inclusive, eu tenho feito reuniões via Zoom, né, que é o aplicativo de meetings. E olha, tem sido muito, muito bacana mesmo, porque você consegue conversar com as pessoas lá na hora, tirar as dúvidas das pessoas, né? Se eu fizesse um grupo desse presencial, todo mundo ia ter que se deslocar até o lugar, né? E você faz com que fique restrito, né? Igual Sim, você tem no grupo, que eu já participei de alguns grupos, é o Brasil inteiro, é nível nacional.
Desde que a pessoa fale português, né? Para que as outras, não por você, mas porque as pessoas no grupo uma tem que entender a outra. Sim. Porque a gente troca muita experiência mesmo, né? Quando eu falo, Aham. quando a gente participa de grupos com uma finalidade, né? Então, se é um grupo de vendas, tá, estamos ali para vender. Se é um grupo de terapia, que eu acho que não deve dar certo, porque um vai tomar vai ter briga, mas grupo de emagrecimento, grupo de aprendizado, né? Você está ali com um objetivo. Então, todo mundo tem o mesmo objetivo, mas cada um vai seguir o seu jeito. E aí, às Sim. vezes, eu estou fazendo alguma coisa e que o outro já superou. E aí, quando ele vê o meu, ele vai me dar um palpite. Ou eu vejo o que ele fez. Eu vejo muito isso no grupo, né? Quando eu participava. As receitas, quando era desafio da receita. Pena que quando eu troquei de celular, apagou Sumiu tudo. tudo, tudo, Ai, que tudo, tudo, dó. de todos, tudo. Sabe que é toda a vida de WhatsApp? Toda, sumiu toda. Eu tinha duas Tem que fazer opções. backup, amiga, todo Mas eu fiz. dia. Só que quando eu fui resgatar, o WhatsApp deixou eu resgatar ou o backup do business ou do pessoal. Aí eu optei pelo do Nossa. business. Ele não deixou, porque ele estava na época dessas trocas de atualização, ele não deixou. Então, assim, se eu recuperava um, ele apagava uma parte do outro. Aí eu peguei, deletei os dois, reiniciei e resgatei tudo de trabalho e o outro eu perdi tudo, zero, ficou nada. Nossa, Só ficaram nossa, assim os nossa. nomes dos grupos. Mas tudo É, bem, não. muitas receitas eu tinha anotado no meu caderninho. Tinha dado print, então tá salvo. Né? A ideia do print é maravilhosa. Mas Né? algumas A gente receitas enche a em memória do áudio, não. celular com foto, mas. Não, eu subo pro Drive, sobe tudo pra nuvem. Ah, Não fica na não, memória, eu é mando isso pra aí nuvem. mesmo. Fica tudo na E é legal nuvem. dos grupos, a ajuda que uma pessoa dá pra outra. E principalmente agora, né? Nessa época que tá todo mundo sozinho, eu tô na minha casa sozinha. Como é que eu vou emagrecer? Como é que eu vou cuidar da minha saúde mental se eu tô sozinho? Então, quando participa de grupos com uma intenção, né? Lógico, né? Vamos fazer um Com grupo todo só mundo para bater come. papo. É, isso, é. É, eu gostei tanto dessa experiência que eu trouxe ela também para as minhas pacientes. Então, todo mundo que está em atendimento comigo hoje tem o direito, se quiser, de entrar em um grupo de pacientes, né? Ai, que legal. É um grupo que não é um grupo que fica enchendo o celular das pessoas de bom dia, boa tarde, boa noite, porque é um grupo só voltado realmente para dúvidas, para motivação. Então, às vezes eu coloco alguma coisa no grupo, no Afina, né? Que eu acho interessante levar também para as minhas pacientes. Eu jogo lá para o grupo das pacientes, falo, olha pessoal, estava discutindo isso aqui, eu achei legal trazer para vocês. Então, acho que foi uma coisa que veio para ficar, é uma experiência que eu estou gostando muito de fazer. Todos os meses que eu renovo esse grupo, eu invento uma coisa diferente, né? Esse mês ele está com 4 fases diferentes, Érica, não Eu sei se você amei, viu. eu amei. Eu falei, uau! Tá com 4 fases, assim, é um trabalhão que você não tem ideia, porque Sim, é como se toda semana começasse um grupo novo, né? Então, assim, imagina, a pessoa tá pegando o ritmo de uma dieta X, né, de um plano alimentar X, aí você muda, fala, opa, vamos mudar o estímulo. Mas isso é legal porque você tem resultado, né? De repente a pessoa passa 30 jeito, se ela estava muito ruim, ela sim. vai ter resultado. Mas se ela já estava no caminho, né? Às vezes o resultado fica mais devagar e aí desanima. É igual no meu caso, né? No meu caso, assim, eu parei o aeróbico um mês, não que eu parei, mas porque as meninas mudaram o horário da Zumba para de noite. E de noite, para mim, é muito difícil fazer atividade física, porque eu fico numa energia e aí eu sempre tento fazer o jejum intermitente, porque o meu corpo gostou desse negócio de jejum intermitente. Então, assim, eu tento fazer 14 horas de jejum. Só que eu janto às 6. Aí eu faço a zumba às 7, beleza? Só que o Aí meu você vai ficar corpo, morrendo depois, né? como ele já digeriu, o cérebro fica 1000 por hora. E aí como é que você dorme? Não dorme, Então, assim, não eu dorme. preciso do meu E o sono jejum já reparador. deixa a gente, o jejum já deixa a gente mais acelerada, né? Deixa, o jejum deixa. Depois que você acostuma, os primeiros dias são cruéis. Mas É, depois que você acostuma, você começa fazendo 8. Eu comia a cada 3 horas. Aí eu passei a comer a cada sim. 4, passei a comer a cada 5. E aí eu Por isso que eu consigo coloco esses, almoçar e jantar.
Isso, por isso que eu coloco esses desafios. Eu não sou uma grande defensora de jejum, não tenho nada contra, mas não sou dessa que você, todo mundo tem que fazer jejum, não é isso. Não, não Mas é é para que de todo mundo e não é fato, todo dia também, né, que você não, e aguenta. de fato, a gente passa muito tempo da nossa vida comendo, não tem essa necessidade, né? Aqueles desafios de o intervalo mínimo de 3 horas entre as refeições, ou seja, não é para comer de 3 em 3 horas, é para esperar pelo menos 3 horas para comer de novo, e vai comer se tiver fome, porque se não tiver, você espera a fome chegar. É uma coisa que vale muito a pena, e esse que é o que eu chamo de jejum fisiológico, que é no mínimo 12 horas. Então, você terminou de jantar às 8 da noite, espera até às 8 da manhã para comer de novo, né? Principalmente se você não tem nenhuma doença, se você não está usando insulina, se você não tem problema de ter hipoglicemia no meio da madrugada. Se você não tem isso, não tem essa necessidade. Principalmente também se você está precisando emagrecer. Porque o que é o emagrecer? É o teu corpo usar a reserva de energia que ele tem para te manter viva. E como é que ele vai usar essa reserva de energia se você está dando energia para ele o tempo inteiro? Né? Ele vai Então guardar você mais, né? vai guardar, ué, o corpo não é bobo, não é que nem a gente que a gente Ele vai no vai shopping comprar guardar. brusinha, É. né? Fica Agora a na gente não tá nem internet podendo olhando, será que comprar. olha na internet, deixa eu ver a medida desse, se serve em mim. Né? A gente não tá fazendo isso, o corpo não faz, o corpo, tá comendo, terminou de jantar às 7 da noite, 10 tá comendo de novo, 1 hora da manhã tá comendo de novo, não tem como entrar. Primeiro que ele não vai ter o sono reparador, né? E segundo que ele não vai conseguir ter a necessidade de energia tão grande quanto ele teria se você tivesse deixando ele digerir tudo que você fez durante o dia, refazer os tecidos que ele precisou refazer. Então, se você foi, por exemplo, fazer um treino muscular, você precisa ter um tempo de repouso, de sono, para o corpo reparar isso. Se o seu corpo estiver ocupado fazendo digestão, isso não vai rolar, É, né? o corpo ele faz uma coisa, a gente tem mania de ser multitarefa, mas o nosso corpo ele trabalha um órgão por vez. Isso. O Ele nosso manda corpo energia para um órgão por vez. Quando a minha médica ela começou a estudar a medicina chinesa, aí a gente começou a estudar o horário que cada órgão trabalha, que ele é renovado, né? Que ele passa por aquele período de renovação. Então, Sim. geralmente, a hora que você tem dor naquele órgão é por quê? Porque ele está tirando as toxinas. Ele está te avisando que você abusou. E aí, se você não aprende a ouvir o seu corpo, você É. nunca vai melhorar. Eu acho isso assim, Autoconhecimento, né? é tão É. perfeito, é tão As perfeito. medicinas orientais, né, essas práticas orientais, então, a medicina tradicional chinesa e a Ayurveda, elas Ayurveda. têm muitas coisas em comum. Eu gosto bastante da Ayurveda. E quando você começa a reparar, né, no que está sendo dito nos livros desses tipos de medicina, você percebe que tem a ver. Eu gosto bastante de estudar bioquímica, não sou um mestre crânio de bioquímica, mas eu consigo fazer a correlação, né? A Ayurveda está falando que você não deve beber água gelada em tal hora. E eu consigo entender o motivo O bioquímico porquê. pelo qual isso está fazendo sentido, né? Tanto é que depois que eu estudei um pouquinho a Ayurveda, eu fiz um ano, né? Não sou terapeuta ayurvédica, mas eu fiz um ano de curso, fiz para autoconhecimento. Eu comecei a dar muito valor para a sabedoria popular, para aquelas coisas que a nossa avó, que a nossa mãe fala, que a gente acha que assim, isso é coisa de Isso é velho. Não frescura. é. É frescura, não é. Muitas coisas fazem sentido. Então, essa história dos órgãos, por isso que é importante a gente deixar o corpo. Na Ayurveda, o professor falava assim: olha, se tem alguma coisa de você precisando sair, você não põe nada pra dentro. Então, É, assim, tá deixa sair. precisando fazer xixi, tá precisando ir no banheiro fazer cocô, tá precisando arrotar que seja, não vai comer, espera, deixa o corpo pôr isso pra fora primeiro, pra depois você pôr algo pra dentro. Né? Isso É, virou eu até uma fiz. neurose minha. Quando eu sento pra almoçar, eu falo, não, deixa eu ir no banheiro primeiro. Quando eu fiz o teste energético, né? Então, assim, eu venho de um processo de autoconhecimento aí de quase 10 anos. E quando eu fiz o teste energético, eu acredito que foi esse ano mesmo, que eu fiz o ano passado, alguma coisa assim. Não, foi esse ano. E aí tinha alguns alimentos que eu não sabia por que eu comia, mas eu ficava devagar. Aham. E aí eu fiz a descoberta. Quinta-feira à noite, né, do feriado, eu programei o que eu ia trabalhar. Mas aí eu já acordei meio ruim, né? Na quarta noite eu já não estava muito legal, aí acabei tomando tomei café da manhã, beleza, com tudo que me dá energia. Meu marido não foi trabalhar. Falei, se ele não foi trabalhar, eu vou me dar um dia de folga. Vamos ficar assistindo televisão?
e eu vou ficar programando uns negocinhos aqui na internet, né, do trabalho, pesquisando umas figuras, fazendo umas programações. Eu almocei o que me tirava energia e eu jantei o que me tirava energia. Qual foi a consequência? Na hora que eu sentei, eu caí. Meu corpo apagou. Por quê? Porque ele tinha que processar tudo aquilo que eu coloquei para ele. Foi Falou incrível. assim, Aí, e é, ele vinha assim, você tá bem? Eu falei, eu já sei o que foi. Foi a carne de porco. Porque meu corpo processa a carne de porco. Se eu comer uma vez na semana, mas eu comi no almoço e na janta. aí pesou, E né? aí comi o chocolate, que meu corpo também não gosta, ainda comi o abacaxi, que meu corpo também não gosta. Aí É, acabou. o que eu dizer para as meninas, né, tanto para as pacientes quanto para o pessoal dos grupos, é justamente isso, né? É aquilo que eu estava falando para você, da gente se desapegar um pouco da balança, porque o emagrecimento vai ser consequência desse autoconhecimento, de você entender. Porque se você sabe que determinado alimento não te dá energia, ele te tira a energia, se você consumir ele demais, primeiro que você vai ter esse mal-estar, segundo que você não vai ter disposição para fazer nada. Que mané treinar na academia, na caminhada, Deus me livre, você não vai ter energia para fazer esse tipo de É, coisa. E o teu corpo todo estando sem energia, ele não vai ser um corpo que consiga dar conta de fazer os processos que ele precisa. O fato de buscar no tecido adiposo, né, na gordura corporal, energia para fazer o corpo funcionar quando você não está se alimentando, é uma coisa que demanda muito trabalho do corpo. Se você está sugando, drenando as energias dele, comendo coisas que você não consegue digerir direito, né? Tanto é que por isso que teve a febre do sem glúten, nananã, é você acaba verdade. realmente não tendo. E, gente, muita gente tem problema com glúten e não sabe, É, né? Ah, o todo mundo glúten, tem que eu já cortar senti isso glúten. também. É, eu já senti que eu Todo mundo posso tem que comer. cortar? É, Sim. todo mundo tem que cortar. Não Mas é não todo mundo. Você adianta. tem que comer e É. sentir. Sim. Ah, então todo mundo tem que cortar o glúten? Ou mesmo quem tem essa sensibilidade? Não, por exemplo, hoje eu não tenho nada muito importante para fazer e tô aqui de boa, então eu vou comer porque eu quero. Hoje não vou precisar mesmo ter muita energia, então eu vou comer. Ou então vai comer à noite lá. Eu programo assim, quando eu quero alguma coisa que eu sei que vai me tirar energia, né? Então eu já sei o que fazer. Eu falo assim, então tá, eu vou comer na sexta à noite ou no sábado. Porque aí o domingo eu já tô boa, mesmo que o domingo eu fique lenta, o que eu preciso fazer domingo eu consigo fazer com pouca energia. Mas na Uhum, segunda não, na segunda eu preciso estar 100% para trabalhar. precisa. Então, eu Isso é preciso muito jantar importante. bem na sexta-feira, nada de jacar a menos que na segunda seja um feriado ou um dia que eu tirei para sair, para fazer qualquer coisa. Agora não vai mais sair, né? Então, tem que tomar Né? conta Até, mesmo não do sei que. até quando, né? Pois é, não dá para fazer mercado de segunda-feira porque o marido tem que trabalhar, né? Embora o bichinho agora trabalhe 7 dias da semana para chegar perto do que ganhava no mês. Mas estamos se virando aí, dobrando o trabalho. E eu tava falando que Eu, eu ganhei peso porque eu parei o aeróbico. Naquele sim. post que você fez, você come bem e tá fazendo alguma coisa errada, faltou colocar a atividade física. Né? Mas Faltou eu atividade. acabei focando no comer saudável, né? A É, pessoa então, mas se a esquece. pessoa come saudável e não dorme bem, então depois você faz um outro post. A Então, mas ideia eu é acho pro que isso próximo, daí né? É o casa próximo. com casa com saudável demais, entendeu? Porque tá mais ou menos ali, porque a pessoa até come direitinho, mas come além da conta e não gasta. Ela não gasta. Ela come, tá? Ela quer comer saudável de segunda a sexta, sábado e domingo ela quer comer menos saudável, ela quer comer mais do saudável, só que se ela não queima, não adianta. Não vai O manter. resultado vai ser ruim. Eu senti isso. Eu falei assim, meu Deus, eu senti meu peso, eu senti na TPM minhas pernas doendo. Eu falei, eu engordei. Meu marido, como você engordou? As suas roupas não tem nada apertado. Eu falei, eu ganhei 2 quilos. E Mas antes, eu isso aí pode depois ser por conta do inchaço da TPM. não, porque quando baixou, baixou junto. Aí eu falei, já sei o que foi. Foi a falta do aeróbico. Aí voltei para. Aí eu falei, quer saber? Todo dia 20 minutos de aeróbico no YouTube. Entro, tem um monte de aula, tem um monte de dança. Vou Sim, fazer em casa sim. sozinha mesmo, porque se meu pique é de manhã, faço eu e a televisão. Então ele sai para É, trabalhar, eu já acordo, já ponho a roupa da academia, porque senão não vai. Então já ponho o leg, sim. já ponho o top, que eu detesto ficar de top. Ele me aperta, aí eu já fico de top, porque enquanto tá me incomodando, não, eu tenho que fazer logo para tomar banho. Eu tenho que fazer Não, logo para tirar isso tomar banho. daqui. Eu tenho que tirar esse negócio daqui. Eu tinha Você uns foi tops com arrumando. bojo. Aí eu mandei É, embora. Eu faço com o top que incomoda.
que é para acabar É, você rápido. acabou arrumando espécies de âncoras para te juntarem ao seu objetivo de fazer o exercício naquele dia. É, porque a leg, eu amo ficar de leg, pra mim não tem problema. Mas o top me incomoda. Aí eu ponho o Sim, top, vou fazer minhas leituras, respiro e venho pra sala. Aí nisso eu senti a balança já dar uma melhorada, só que o que eu já senti foi o desinchar da cintura, o desinchar, a dor da perna passar, né? Embora eu achasse que eu tinha ganhado massa muscular, porque eu estava fazendo mais pilates e mais musculação mesmo em casa, mas não era massa, era gordura. Eu pesei, não aumentou a massa. Falei, é dor do peso. Então, quando a gente passa a conhecer o nosso corpo, né? Aí a gente começa a descobrir o que vai, então, o que tira energia. Se a gente engordou sem pesar na balança, você consegue perceber pelas dores localizadas ao alimento. Eu descobri a sim. minha. Eu não tenho intolerância a glúten nem a lactose, mas eu já descobri que quando eu como demais de um ou demais do outro, eu tenho dores específicas da lactose e dores específicas do glúten. O glúten me dá dor nas articulações. Eu também. É uma leseira que parece que eu tenho 80 anos. Minha avó tem mais pique que eu quando eu como É, glúten. é, Demais, né? Um pãozinho não me faz mal. De noite, de manhã faz. Se eu comer um é. pãozinho de manhã, eu não sou ninguém o dia inteiro. Mas se eu comer à noite e dormir, no outro dia eu tô meio tonta, mas eu consigo ir. Mas a questão também pode ser circulatória, né? O Sim, aeróbico está ajudando você a bombear o seu sangue, a fazer ele circular de uma forma melhor. Então, isso talvez também interfira bastante no seu bem-estar por conta disso. e eu sinto que o cérebro para trabalhar, né? Então, assim, ó, as lições que eu aprendi com a Fina, né? Aqui já tá dando 30, Já- quase 40 minutos de conversa. Né? É, Eu participei, eu estava fazendo esse fim de semana, separando a minha pasta ali, que eu fiz um caderninho agora com as minhas anotações. Depois eu vou postar aqui pro pessoal ver os meus controles, porque eu sou a doida dos controles, ai, né? nossa, era muito legal. Quando a Erika tava no Afina, parecia que tinha uma secretária lá no Afina, porque pensa numa pessoa organizada dos controles. Eu adorava, achava o máximo. A doida dos controles. Então hoje eu controlo, porque eu já descobri que se eu parar o aeróbico, diminui minha concentração. São perdas importantes na minha vida, né? São perdas importantes. Então eu perco a concentração, eu perco o sono, além de aumentar o peso. Então, assim, Sim. se eu não controlo, além da ordem médica de eu manter uma faixa de peso para minha saúde óssea, eu sinto no meu emocional, no meu rendimento do trabalho. E aí eu fiz. E achei, diante do Afina, os desafios que você faz no Instagram, vamos postar uma semana comendo isso, vamos postar. E mandava as fichinhas. Logo no começo, eu achei fichinhas. Pena que eu não tenho a data nela. Mas depois eu achei aqui Nossa. nos controles, eu falei, meu Deus! Eu fazia esses grupos, eu fazia 2 grupos por ano, né? E Sim, desde novembro eu tenho feito um por mês. Porque o pessoal gosta e quando eu paro de fazer, vem sempre um me perguntar, e aí, quando é que você vai ter aquele grupo? Porque eu tenho meninas que estão comigo praticamente desde o primeiro Afina, então estão desde olha. novembro. O pessoal nunca passou em consulta, mas está tendo resultado porque está todos os meses. Por isso também que eu sinto essa necessidade tão grande de ir mudando, né? Porque, Sim, porque eu porque fico senão não muda pensando, o resultado. não, e a pessoa todo mês a mesma coisa, né? Não, mas é legal sempre ter essas mudanças, né? Porque uma que você faz junto, né? O legal, assim, é que Sim, você faz junto. Então, quando você propõe um claro. desafio pra gente lá no Grupo Afina, olha, meninas, vamos ficar 3 dias sem comer açúcar, sem bebida alcoólica, comendo bonito, com suco e com exercício físico no fim de semana. E todo mundo junto, e você vai junto. Então, Todo isso mundo. estimula, porque assim, Sim. você tem autoridade no assunto. Não tá lá E só o ser humano. falando. Não, você Não. você também briga com a balança da vida inteira. Sim. Eu sou a minha cliente, entendeu? Então, A gente fala em persona, né? Em avatar, aqui em persona. Eu sou a minha persona. Então, assim, eu conheço muito bem as dificuldades que a gente encontra
para continuar firme numa dieta, né? Para você, às vezes, tá com a sua família, você fala assim, não, agora é para valer, agora eu vou emagrecer. E aí, naquela semana que você decidiu que você ia fazer tudo bonitinho, tem 3 festas para você ir. Caramba, o que eu faço agora? É. Né? Então, é por isso que eu fico sempre estudando formas da gente conseguir participar da festa, mas também continuar tendo resultado. Por isso que eu comecei a fazer esses grupos, né? Para começar a ensinar mais para as pessoas sobre isso. E a gente também tem o boicote da própria família, né? Eu vi as meninas muito, minha mãe Sim. trouxe isso, aí eu fiquei com dó. Sabotadores. Meu Deus, como tem sabotador. Eu sou a minha sabotadora, porque o meu marido não faz dia. Hoje ele mandou a foto do café da manhã dele, né? Pois eu te mando pra você ver o que a pessoa Nossa, comeu no café da manhã na rua, meu Deus. né? Eu não sei o que tinha dentro do pacote, mas bem imagino, porque outro dia eu parei pra fazer um lanche, comi um risole, Ah, eu, aham. Aí ele sobe na balança de noite, tá 64, Deus 63. abençoe ele, né? Quando ele sobe de manhã, aí ele fala assim, eu acho que eu fiz muito exercício, porque tem 1,5 kg a menos, a vontade de bater no ser humano, né? Mas o Mas é metabolismo assim dele, mesmo. quando eu fiz a bioimpedância, eu fiz ele subir comigo na bioimpedância. É que agora ele nunca tá em casa quando a moça traz a balança. Mas ele queima um Big Mac por dia. Dormindo! Nossa. Dormindo! Será que se você ficar Dormindo. passando muita mão nele, você pega e você é contagioso? Já tentei, não vai. Ah. Já tentei, não Então, vai. amiga, o negócio é você. Tem 14 anos que eu pego, não vai. Então, o Não negócio é vai. você continuar com o seu processo de autoconhecimento, né? É, De cuidar direitinho das coisas. Você já teve alta do grupo? Gente, meu já. computador tá louco. Peraí, que ele tá sozinho fazendo os negócios aqui, sei lá, pronto. Tá Por doidinho. isso que eu olho pro É, lado aqui. Eu, hein? as meninas estão comentando aqui que estão acompanhando, né? A Natália mesmo, Aham. ela participou comigo aqui em conversa. Ela também é uma das que luta aí para comer direito, fazer exercício, estudar. E ela também tem esse autoconhecimento, É muito né? legal, Nath. De procurar saber o que comer, o que exercício fazer, o que ela precisa de rendimento para poder trabalhar, estudar, cuidar da casa. Ela também tem gato. Sim, sim. Ela também tá Eu nessa. acho que se tiver que ficar um resumo dessa conversa da gente aqui, é basicamente isso, né? A gente precisa ter autoconhecimento para saber o que vai funcionar para a gente ou não, mas em todos os aspectos da vida. Para você trabalhar em casa, você tem que se conhecer muito bem, porque não adianta você falar que você vai fazer Por exemplo, se eu não fizer isso aqui que eu te mostrei, eu não faço nada no dia seguinte, porque eu simplesmente sento aqui e falo assim, o que eu tenho que fazer mesmo? Tem muita É. coisa dentro da minha cabeça, eu não consigo pôr nada pra fora, eu sou apegada às minhas ideias, sabe? Elas querem ficar aqui. Então eu Ah, preciso tá. pôr Tem que elas no papel. transcrever, tem que pôr no papel. Tem que transcrever. E a mesma coisa é com o processo de emagrecimento, né? É você conhecer o que funciona para você, o que não funciona. Você saber que horas você tem vontade de comer tal coisa e tentar Se tá comendo se emoção, né? antecipar. Se É, está comendo, eu achei muito legal no último grupo que eu participei, o comer emoção. E eu me peguei isso. semana passada comendo emoção. Aí, quando eu me peguei com uns desejos muito loucos, eu falei, meu Deus, por que eu tô com essa vontade estranha? Aí eu lembrei da dor do fígado, eu falei, eu tô angustiada porque eu estou em um processo de transformação. Eu estou tirando algo de mim para vender e não é natural o meu vender. Então eu estou nesse processo de angústia, de aprendizado e na TPM. Então eu falei, já sei porque eu quero comer essa comida específica. Aí eu falei, tá, um dia eu vou comer. Aí no Sim, dia sim. seguinte deu vontade de novo. Eu falei, opa, eu tô comendo Isso emoção. já, isso já não Aí como é você que eu tá. vou transformar a emoção? Aí você tem que, se você não sabe sozinho, vai procurar um terapeuta, Sim, sim. né? Vai procurar E uma ajuda externa. e por isso que essa coisa de você esperar no mínimo 3 horas para comer de novo é importante, né? Porque se você só foca nisso, eu costumo falar que é a dieta do relógio, né? Então, terminou de almoçar 1 hora da tarde, coloca na cabeça que você só vai comer alguma coisa depois das 4, né? Porque, não, depois das 3, porque aí deu 3 horas, certo? Uma, duas, três. Não, Sim, depois das 4, deu 3 horas. depois das 4, Depois das 4 horas. Porque mesmo que você tenha vontade de comer, sei lá, um sonho de padaria nesse meio tempo, você não vai comer isso
sem antes parar e perguntar o porquê. Às vezes a gente acaba comendo demais porque está comendo no impulso. Não olha para Não faz essa comida, come não olhando faz no essa celular. reflexão. É, Come, não faz essa come, reflexão come que você assim, né? falou. O É. celular aqui e assim. Aí responde Nem, aqui, larga o garfo. Tem gente nem que tem prestou atenção. tem gente que tem destreza de digitar com a outra mão também, né? Consegue Gente comer e do céu! digitar. Ou tá comendo e mastigando e falando. Gente, depois quer emagrecer ou quer ter resultados saudáveis, porque o exame de sangue ele diz muito se a nossa gordura é Diz, saudável ou não. diz. Eu vi meu exame de sangue, o colesterol estava alto para mim. Eu doida, primeiro eu olho o exame, né? Eu recebo o exame, eu já olho. Aí eu mando para a médica. Aí eu falei para ela, meu colesterol tá ruim. Ela falou assim, não está ruim, porque o seu colesterol bom tá muito bom e você precisa de gordura para produzir hormônio. Porque você tem uma deficiência, Sim. você tem uma glândula da tireoide muito doida. Então, você precisa dessa gordura para os outros hormônios, na sua faixa etária, seu estilo de vida, tal. Então não tá tão É, ruim. Falei, não. então não tá tão. Mas a É bioimpedância deu ruim. Aí a doida, a paranoica já fica assim. Eu tenho a que louca tirar a dos gordura números. daqui, colocando os números. Aí eu paro, É, respiro. Calma, vamos focar uma coisa por vez. Deixa eu trabalhar e sim. comer o que eu comia. Aí eu começo a pensar, que mês eu estava bem? Esse. O que eu comia, o que eu fazia, com que pessoas eu me relacionava. Isso. Então deixa eu voltar, porque eu vou voltar para o resultado. É daqui um mês só que eu vou olhar de novo. Ou, quer dizer, exame Isso. de sangue a cada 3 meses. Então eu tenho 3 meses. Aí eu até esqueço Pra o quanto focar. estava, não lembro. O número de exame de sangue eu não gravo de cabeça, só da bioimpedância. Ah, não precisa, né, também, porque você vai fazer de novo, depois quando você quiser você compara, né? É. É, exame de sangue é uma coisa muito complicada da gente pegar e simplesmente olhar e tentar bater com referência de laboratório, porque, Da de por laboratório é exemplo, muito doida. não, Não dá. varia, né, de laboratório para o outro e varia também, por exemplo, se você pegar uma criança com 12 anos, 13, um menino, sei lá, com 12, 13 anos, vai fazer exame e o colesterol da criança vai estar aumentado. A mãe vai achar que a criança está, né, nossa, prestes a ter um ataque cardíaco, um evento cardiovascular, quando na realidade é o corpo se preparando para aumentar a produção de hormônio sexual, porque ele produz esses hormônios a partir do colesterol, né? É. Então, Ou às é vezes a importante criança está acima do peso, mas é porque ela vai crescer, está na fase do estirão. Aí estirão. por estudar os ossos do corpo, você consegue identificar se ela vai dar o estirão ou não, Sim, por para isso é poder emagrecer ou importante não. a gente sempre confiar no profissional que pediu o exame pra gente, né? Se ele só olhou e se você achou ainda assim que não tá legal, pede uma segunda opinião, mas não fique só mirando os parâmetros dos laboratórios, porque a tua história de vida vai contar por que aqueles exames estão respondendo, né? É, Se você está com anemia, por exemplo, pode acontecer da sua hemoglobina glicada tá alta, quando na realidade não tá, porque aquilo lá era só um índice percentual, né? Então, se você está com menos hemoglobina, vai é, parecer que você está com mais mesmo. é muito legal. E assim, né, o meu timerzinho acusou 45 minutos já. Já deu, já. É, Daqui a pouco ele desliga a gente. e aí, assim, uma dica para as pessoas, né, que querem se cuidar mais, esse autoconhecimento na área da nutrição, da psicologia, é se você escolher, né, uma área, você vai tratar com a nutricionista clínica do convênio, ela tem um modo de enxergar. Se você procura uma nutricionista com ponto de vista da nutrição funcional, a medicina tradicional chinesa, não tente passar com os dois ao mesmo tempo, porque vai dar BO. A minha endócrina mandou eu parar de tomar um certo tipo de vitamina, porque ela disse que de uma pesquisa na área clínica da endocrinologia é um estudo. Na nutrição funcional é outro estudo. Então, assim, eu Sim. como paciente tive que escolher qual caminho eu vou seguir. Porque eu conheço o meu corpo. Agora, quem não conhece, pronto. Então, assim, se você vai procurar uma nutricionista funcional, você vai ter muita briga com o médico. Eu troco de endócrino direto por conta desse conhecimento. Porque eles Mas é não porque gostam da nutrição funcional, da da nutrição. nutrição. Não Mas é gostam por dessa quê? Porque área você. oriental. Eles gostam do Isso. tradicional. É. E não são todos, né? Mas e assim, e Todos por que eu que do que convênio você. até agora, não É. gostei de nenhum entende.
Por que que você escolhe, né, a sua nutricionista ao invés dos médicos? Porque você está com ela há bastante tempo, ela te conhece melhor do que o médico que você acabou de conhecer. E ela conhece toda, e ela olha toda a história de vida, não é aquele exame ali. Sim. Então, assim, a gente Mas, sabe que a minha tireoide é também emocional. E aí vou para terapia, tratar a tireoide pela sim, terapia. E o sim. A médico ele vai te tacar saúde, remédio, pronto. a saúde não é uma gavetinha, né? Eu costumo dizer que Hum. ela é um jogo completo. Então, assim, não adianta você tratar só uma coisa com remédio, tratar só os sintomas. Você tem que tratar a causa, você tem que ver de onde aquilo está vindo, E a né? causa dói. Então, e a causa dói, né? Às vezes a causa é a gente que está causando. É, ou às A vezes causa vem, a gente eu tá causando. descobri causas da gestação. Eu descobri coisas Então, na minha personalidade, alguns medos que eu tô tratando, que vieram da gestação. Então, assim, a gente tem que ir lá no fundo buscar, gente, para se é. autoconhecer, para conseguir viver bem com outros, né? Sim, Também. sim. Depois eu vou te dar uma sugestão de você fazer convite para uma psicóloga. Você vai gostar muito Sim, de conversar com ela, para ela fazer entrevista aqui com você. é, a minha tá com medo, não quis ainda. Ah, é mesmo? Ela, Então, ela essa é não, minha não deu as caras parceira. na internet ainda, não. Tô Ai, chavecando. vamos falar com ela. Tô Essa, chavecando. essa psicóloga, ela é minha parceira lá na clínica e ela tá fazendo um trabalho muito legal também com mulheres de autoestima, autoconhecimento. Eu acho que é válido. Ah, então já passa que eu já marco que eu vou terminar o projeto agora em junho. Para julho eu tenho Legal. outras coisas. É, depois ainda vamos, né? Possivelmente o grupo que eu vou criar aí, o curso que eu estou criando, vai ter a Fina junto, para a gente trabalhar Ai, que junto. legal. Depois eu conto aí, gente, é novidade. Eu vou terminar na sexta-feira. E aí eu vou começar os projetos aí com outras pessoas para poder me ajudar. Então vai ter a Fina. Quem for fazer o curso depois vai aprender esse autoconhecimento da alimentação para ter energia, que é muito legal. E quem quiser Legal. conversar com a Verônica, né? Vou deixar É os só contatos. isso. Vamos, me segue lá que eu tô fazendo um trabalho muito legal aqui no Instagram, Verônica LM Nutri. Mas também comecei a postar com mais frequência no YouTube. Eu sou do mundo, gente. YouTube, Telegram, onde você me acha. Procura Verônica LM Nutri que você me acha nesses cantos. Até no TikTok eu entrei, mas não sei mexer e sair, mas eu tô lá. É, ainda não entrei lá não. Ainda não entrei lá não. Nath, obrigada por acompanhar a gente, viu? É, olha, essa é amiga nossa das receitas fits. Ela é Ai, das que receitas bom. fits. Ela é das receitas Vamos fits. Você fazer pode muitas receitas segue ela aí que gostosas. ela tem umas receitas boas aí também. Vou seguir sim. Tá bom, Bem, foi então. muito gostoso. Foi pena que é uma hora só, né? Né, menina? Pois é, tem uma hora só, mas eu vou subir o vídeo, vai ficar aqui no IGTV e ele vai subir para o YouTube. Mas pro fim do dia ele já Legal. está no YouTube também. Tá bom, Tá então. bom? Amei Brigadão, ó. conversar com você. Foi muito Obrigada a você bom. também. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Até a Tchau, próxima tchau. live.